que eu preguei aqui há pouco tempo, mas hoje nós vamos falar de um assunto, mas nós vamos trabalhar com 3 trechos bíblico. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia inicialmente no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler um milagre de Jesus. Coloca o tema aí para nós, por favor, Guilherme. O maior milagre que podemos receber de Jesus. Esse é o tema da nossa palavra nesta noite. O maior milagre que podemos receber de Jesus. Então, esse texto deixa claro que o Senhor sempre faz milagres. Cada milagre tem um significado, tem um porquê, tem um propósito. Os milagres de Jesus, eles não eram realizados aleatoriamente. Ele tem um propósito de ensinar, de instruir, de explicar as situações que as pessoas muitas das vezes não conseguiam alcançar, porque a mente estava limitada ao tempo e espaço. Então o Senhor vem revelar através dos milagres, através das situações, através da experiência de vida de cada pessoa que recebia o milagre, o Senhor vem trazer o ensinamento. E este texto é um texto interessante para nós, porque depois nós vamos lá nos textos das cartas paulinas, que nós estamos lendo lá através do aplicativo. E aí algumas pessoas têm me perguntado que tentam abrir lá a leitura diária no aplicativo e não conseguem. Bom, quando você abre o aplicativo e você vê lá, né, cartas paulinas, e você clica em cima e não abre nada, você tem que ir na barrinha embaixo, onde está escrito mais, apertar ali, e aí você vai ver leituras. E aí você apertando em leituras, vai abrir as leituras que nós temos lá colocado todos os dias. A próxima semana já está disponível lá. Então você abre, começando agora em fevereiro, nós estamos terminando a carta de 1 Coríntios. Vamos terminar 1 Coríntios e vamos entrar na carta de 2 agora. Segunda carta aos Coríntios. E aí nós vamos trabalhar esse texto aqui com o que Paulo nos explica na carta aos Romanos. Então vamos ler aqui. Esse texto é um texto conhecido, eu já preguei em outras oportunidades sobre esse texto. E nós vamos a esse texto com a explicação que Paulo dá a respeito da justificação e da redenção. Dias depois, não é NAA, por favor. Obrigado. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
o importante ressaltar nesse texto, e como eu falei, todo milagre tem um aprendizado, que quando nós olhamos com os olhos naturais, e Jesus faz um milagre, algo extraordinário, que um homem paralítico, carregado por 4 amigos, tem a sua vida restaurada. Volta a andar. Este é o grande milagre aqui? Não. Não é o grande milagre. O grande milagre está Jesus dizer para ele, os seus pecados estão perdoados. Porque ele podia ser curado e ir para o inferno. O maior milagre que o Senhor pode nos conceder é a salvação e a vida eterna. Então, um grande milagre aqui não está simplesmente no fato do homem ser curado e voltar a andar. Isso é um detalhe. O grande milagre aqui está onde? Na obra que Jesus veio fazer. Os milagres são consequências da obra que Jesus veio fazer. Jesus disse isso muito claro no final do livro de Marcos, quando ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que crerem. Crerem no quê? Na palavra do evangelho. Aí ele diz, meu nome curarão, pegarão as serpentes, E ele dá uma série de fatos que acontecem, grandes milagres à vista de todos, mas que eles são decorrência do principal, que é pregarmos o evangelho da salvação. Então, o que acontece? O maior milagre que Jesus pode conceder a mim e você, não é nós sermos curados, não é nós sermos restaurados, não é curar de um câncer, não é curar de uma doença infecciosa. Não, não é nada disso, não. Isso é consequência da pregação do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, o poder da ação de Jesus, através do Espírito Santo que atua em nós, realiza os milagres ainda hoje. Então, o que acontece? Jesus, ele deixa muito claro que ele tinha poder para curar, sim, mas o poder maior é de nos resgatar, de nos restaurar, de nos redimir, de nos justificar diante de Deus. E aí, agora eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos. E aí nós vamos entender o que Jesus fez aqui por esse homem. O que fez por mim, o que fez por você. E você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, o Senhor quer fazer também por você. Quer fazer por aqueles da sua família que ainda não foram alcançados pela maravilhosa salvação. Quer fazer por todos aqueles que precisam ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Então essa é a obra que Jesus quer fazer. A obra que resgata, a obra que restaura. A obra que justifica cada um de nós. Então, antes de nós falarmos, que é a nossa pergunta ali, o que fazer para receber o maior milagre de Jesus? Guilherme, eu botei aí o que significa justificação. Coloca aí para nós. Justificação, conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa. Não é o caso de Jesus, Jesus não precisava se justificar. Ou em favor de alguém. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala para ela, ó, foi por você. Esse alguém é você. Esse alguém é você, esse alguém sou eu. Jesus nos justificou, ele apresentou um conjunto de argumentos em nosso favor. Então foi isso que Jesus fez por mim e por você. A justificação que Jesus fez foi isso. Ele chegou diante de Deus e falou, olha só, o primeiro homem, Adão, pecou. Ele era puro, não tinha pecados, mas pecou. Eu também sou puro, não tenho pecados, e estou entrando no lugar dele. Estou assumindo a bronca dele, estou assumindo a culpa dele, estou assumindo o lugar dele. Então o Senhor vem nos justificar. Na sua morte e na sua ressurreição, Ele nos justifica. E Ele também nos redime. Ele faz a obra da redenção. E aí coloca para nós aí redenção. Redenção é o resgate do ser humano por Jesus Cristo. Proteção que livra de uma situação difícil, o ato de salvar. Então o Senhor nos remiu, Ele nos salvou. Ele nos livrou de uma situação difícil. Qual era essa situação? Viver a eternidade no inferno.
a ira de Deus, viver separado de Deus na eternidade. Então, quando Jesus nos redime, Ele nos traz para uma nova condição. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Ele não vai ser, ele não foi, ele é. Uma prática contínua. Eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou depois, eu sou sempre. Porque não muda, porque o Senhor não muda. Então, o maior milagre que Jesus fez por nós é justamente isso, Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu o nosso lugar. E aí o apóstolo Paulo vem nos explicar isso na sua carta aos Romanos, onde ele traz esse clareamento para a nossa mente, para nós entendermos que essa obra maravilhosa de Jesus. O pastor Edenilson pregava aqui de manhã e falava daquela riqueza do texto do apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, dizendo quem nós somos em Cristo. Raça eleita, povo de propriedade escolhida do Senhor, exclusivo de Deus. E aí a gente lê o texto e não se dá conta de que o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos chama de povo de propriedade exclusiva dEle. Fomos adquiridos por um preço de sangue. Alguém pagou esse preço por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então o apóstolo Paulo vem nos explicar quem nós fomos constituídos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quem sou eu? Quem é você? A partir do ponto que nós decidimos nos colocar na posição de filhos amados de Deus. Não por nós, mas por Cristo que fez esse sacrifício por nós. Pagou esse preço para que nós fôssemos admitidos como filhos de Deus. Essa transformação que o apóstolo Paulo vem nos explicar na sua carta aos Romanos. E aí no capítulo 3, ele fala que nós precisamos fazer para receber o milagre de Jesus, o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém. Primeira coisa, você precisa aceitar que só através de Jesus teremos os pecados perdoados. Só através de Jesus teremos os pecados perdoados. Eu não coloquei nem nossos, porque os pecados não nos pertencem. O pecado pertence ao inferno. Nós podemos cometê-lo, mas eles não são nossos. A nossa vida é com Deus. Então, os pecados que podemos cometer e cometemos, o Senhor já nos justificou diante de Deus. O que nós precisamos é nos arrepender realmente e não praticá-los mais. E vivermos uma nova vida, vivermos em novidade de vida, vivermos um novo rumo. Não podemos retroceder naquilo que o Senhor já nos conquistou. E aí o apóstolo Paulo vai nos explicar o que está aí no livro de Romanos 3, 20 e 21. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É a lei que diz que você pode roubar, você pode matar, você pode adulterar, você pode cobiçar, você pode desonrar seu pai, a sua mãe, a lei diz isso tudo, você pode fazer tudo isso. É você fazendo, você se torna transgressor. Dos 10 mandamentos, o único que te dá alguma benéficia é o que diz, honra seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. O restante, se você fizer ou não, ele não te dá benéficia nenhuma. A não ser que você vai ter a condenação eterna. Mas o mandamento que dá benefício em vida é o obedecer o pai e mãe. Os demais, ele só te aponta o erro e te condena. Mas aí o apóstolo Paulo diz, mesmo que você cumprir isso tudo, você não vai ser justificado por isso. Você não consegue a sua justificação sendo uma pessoa boa, de um caráter libado, sujeito bom, cidadão exemplar, marido exemplar, pai exemplar, empresário exemplar, empregado. Nada disso consegue a salvação por mérito próprio. Mesmo você cumprindo todos os requisitos da lei. Porque a lei, o maior ato da lei é o amor. E o maior ato de amor foi Jesus Cristo que fez lá na cruz por mim e por você.
Então, o final da lei é o amor. Esse amor que Cristo mostrou por mim e por você, para nos resgatar da morte do inferno. Então, o apóstolo Paulo ele vai continuar falando. Mas, agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. Agora quando? Agora em Cristo. É que essa justiça se manifesta, porque os profetas, Moisés, os salmistas já apontavam para Cristo. Para essa obra que Cristo veio fazer. Então ele está dizendo aí para nós que só Cristo pode nos resgatar do pecado. A lei nos traz o pleno conhecimento do pecado, mas agora nós sabemos o meio para sermos justificados diante de Deus. Não precisamos mais ficar procurando um meio de sermos perdoados, porque esse meio já veio para nós. Nós precisamos viver e aceitarmos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. A iniquidade é o pecado descabido, conhecido, sabendo que está errando, sabendo que está no erro, fazendo com consentimento. Você está cometendo uma iniquidade. Então o Senhor, Ele é capaz de nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Então, nesse tempo, o Senhor quer que eu e você aceitemos que só Jesus Cristo pode nos perdoar. É isso que Ele faz lá pelo paralítico. Ele perdoa os pecados daquele homem. Só Ele pode fazer esta obra. É a obra que Ele veio fazer. Ah, pastor, mas eu preciso de um milagre. Sim, mas o milagre, ele é consequência da redenção que o Senhor fez por mim e por você, de assumir o nosso lugar. Ah, mas eu preciso tanto de uma cura, eu preciso tanto de um resgate. Isso tudo é consequência desse milagre que o Senhor já fez por nós. Então nós precisamos assumir esse lugar, aceitar que o Senhor fez isso por nós. Pastor, porque o Senhor tem batido nessa tecla de nós aceitarmos essa condição de sermos aceitos por Deus. É porque o que nós mais vemos é crentes vivendo 10, 15, 20 anos no Evangelho e ainda se sentem culpados por pecados que cometeram na infância, na adolescência, na juventude, carregando culpa, carregando mágoa, carregando rancor, carregando ira no coração, por pecados antigos, por coisas antigas, e não conseguem serem livres, estão debaixo do jugo do pecado, da acusação. Então a nossa mente precisa ser renovada, precisa ser restaurada. Nós não estamos no ano da restauração à toa, a nossa mente precisa ser restaurada, precisa ser renovada, e esse renovo vem da mente de Cristo na nossa mente. O apóstolo Paulo vai afirmar: o mundo não pode conhecer a Deus, porque a mente dele pertence a esse mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós não podemos continuar carregando pecados do passado. Nós não podemos continuar carregando culpas do passado, acusações do passado. Porque o diabo, o trabalho dele é esse, ele é o quê? O acusador. Ele não é um não. O artigo é definido. Ele é o acusador. E aí ele vai ficar te lembrando o tempo todo de quem você era, do que você fez, do que você pegou que não devia pegar, do que você mexeu que não devia mexer, do que você fez que não devia fazer. Ele vai ficar o tempo todo te acusando. Mas só que você precisa entender e aceitar que você já foi perdoado de todos esses pecados se você houve arrependimento no seu coração. Porque Cristo fez essa obra, Ele entrou no nosso lugar e assumiu a nossa culpa. Então, por isso que essa mensagem não pode sair da nossa mente, não pode sair da nossa cabeça. Este é o maior milagre que o Senhor fez por nós. Então, aceite esta condição: o Senhor te perdoou. Você confessou o seu pecado? Você confessou a sua condição? Você reconheceu que em você não tem esperança, não há vida, e a vida está no Senhor? Então o Senhor te perdoou. O Senhor te deu um lugar no coração dEle, e você pertence a Ele, o Senhor te aceitou como filho. Então entenda isso, aceite isso e viva essa vida que o Senhor quer para você. A segunda coisa que nós precisamos fazer para recebermos o maior milagre de Jesus, precisamos acreditar que todas as pessoas, em todas as épocas, estão em igual posição diante de Deus.
de Adão até o último cidadão ou cidadã que nascer nessa terra, estão iguais. Não tem ninguém melhor, ninguém pior, ninguém diferente. Nós temos homens na Bíblia extraordinários. Homem com uma fé assim extraordinária. Mas todos estão dentro de uma mesma condição. Todos. Independente de cor, de raça, de credo, de religião, seja lá o que for. Todos estão dentro de uma única condição. Qual é essa condição? Todos são pecadores. Tem um ditado que diz que nós temos uma única certeza no mundo, que é a única certeza que temos na vida é a morte. Isso é mentira, gente. A morte não é certeza, não. Como assim, pastor? Não é certeza que iremos morrer, não. Lê a primeira carta de Coríntios, capítulo 15. A morte não é certeza, não. Porque no dia que o Senhor vier, e eu espero não morrer até lá, nós que estaremos vivos seremos transformados. Não vamos morrer. Quem estiver aqui quando o Senhor voltar não irá morrer. Então a morte não é uma certeza. A única certeza que existe na vida é que todos nós somos pecadores. Nós que aceitamos o Senhor somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Mas a condição de pecadores, todos nós tínhamos. É a única certeza da vida. Todo homem nasce pecador. Por mais santos e tementes a Deus que os pais sejam, ele nasce na condição igual a de todo mundo. Ele nasce como pecador. É a única certeza. A morte não é certeza, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Pode ler lá o capítulo 14 de 1ª Carta aos Coríntios. Paulo explica isso muito detalhado naquele texto. Se eu não me engano, acho que é a leitura de amanhã, lá no aplicativo. Não é propaganda não, gente. Mas eu acho que é o texto de amanhã esse. Nós não temos certeza da morte, porque não podemos morrer. Se o Senhor voltar, não seremos achados em morte. Seremos transformados. Então, nós precisamos entender que nós fomos colocados em todas as épocas na mesma condição. Aí ele fala aí no 22 e no 23. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que... Sobre os que creem. Você é esse? Você é o que crê? Aí ele diz no 3 aí... Pois todos pecaram e carecem da glória de... Todos. Sem distinção, sem época, sem condição. Os que nasceram antes de Jesus, os que nasceram depois. Os filhos de Adão, o próprio Adão, a própria Eva. Todos estão debaixo da mesma condição. Não há ninguém que busque o Senhor. Não há um sequer. Mas Deus, na sua infinita bondade, se revelou a nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira coisa que nós precisamos, aí entra na parte pedagógica e didática. Precisamos aprender, para assim entendermos o milagre. Precisamos o quê? Vivermos aprendendo que a graça de Deus nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender isso. A graça de Deus nos alcançou. Aqui eu coloquei 3 palavras que lá no final eu vou discernir para você. Nesse aqui eu estou falando de aprender, na outra eu estou falando de entender e na outra eu estou falando de compreender. Aí lá no final eu explico para vocês a diferença, que parecem ser sinônimos, mas não são. Então, a primeira coisa que você precisa aprender. Vamos ler todos juntos? Aprendendo que a graça de Deus nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Vamos mais uma vez? Aprendendo que a graça de Deus nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Então, eu preciso aprender isso. E aí o apóstolo Paulo vai me ensinar como é que eu aprendo isso.
Não sou eu que vou ensinar você, não. É Paulo que vai ensinar, gente. Aí ele diz aí, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Não tem dinheiro que pague. É gratuitamente, mas não é de graça não, gente. Porque o preço de Cristo foi de sangue. É gratuito que nós recebemos, mas o preço foi pago. E aí ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não tem mérito humano, não tem vontade humana, não tem desejo, não tem nada. É a graça de Deus. Aí de manhã nós cantamos, né? Eu ia até cantar essa música hoje, agora à noite, mas você cantou de manhã. É a graça desse Deus que nos faz continuar. É a graça desse Deus. Não somos nós. E aí ele continua. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O ato de salvar. O ato de redimir. De ocupar o lugar. De tirar a pessoa que é culpada e ficar no lugar dele. Então esse ato, nós precisamos aprender isso. Que mediante ao sacrifício de Cristo na cruz, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos aceitos diante de Deus. E aí nós vivemos uma novidade de vida. Porque aprendemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora o ponto 4. Entendendo que o pecado de Adão nos alcançou. Foi justificado através de Jesus. O pecado de Adão que me alcançou, que te alcançou, esse pecado foi justificado por meio de Cristo. Quando Adão peca, aí a pessoa fala assim, não, pastor, quem pecou foi Eva. Não, gente, quem pecou foi Adão. Não, mas foi ela que comeu do fruto primeiro, então ela pecou. Não, gente, quem pecou foi Adão. A Bíblia é muito clara. Quem pecou foi Adão. Porque Deus falou com Adão, não coma do fruto. O apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada, foi seduzida. Adão pecou deliberadamente. Ele ouviu do próprio Deus que não podia comer do fruto. O texto bíblico não diz que Eva ouviu. Diz que Deus criou Adão e ele estava só no jardim quando eu falo, deu a ordem, não coma do fruto. Depois criou Eva. Quando Eva come do fruto, seduzida e enganada pela serpente, Adão come, ele come deliberadamente. Aí não é só o pecado, lembra que eu falei que é a iniquidade? O sujeito sabe o que está fazendo. Ele está pecando porque ele sabe que está pecando, ele faz deliberadamente. Deus falou para não fazer, mas eu vou fazer. Até porque, gente, a gente está falando de poder. Se tem uma coisa que seduz o homem é o poder. Você lembra que a serpente ofereceu a Eva para seduzi-la? Se você comer do fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Opa! Eu vou sair da condição de subalterno para a condição de líder. Poder, desejo de poder, gente. O ser humano tem isso até hoje. Você quer conhecer uma pessoa? Dá um pouquinho de poder a ela que ela se revela. Ou ela é o que ela sempre pareceu, ou ela se mostra quem realmente ela é. Isso é um fato. A gente conhece a pessoa quando a pessoa tem um pouquinho de poder. Ela era uma coisa quando não tinha poder nenhum. Ela ganhou um pouquinho de poder. Ela mudou de atitude, mudou de assim, do dia para a noite, de cara, mudou de tudo. Opa! Ele não se transformou naquilo. Ele já era aquilo, ele só não tinha o poder para exercer aquilo que ele estava fazendo. É assim. O negócio lá não era questão de comer do fruto ou não, era questão de poder, de desejo de tomar conta, de controlar, de ser igual a Deus. Porque Satanás, qual era o desejo dele? Ser igual a Deus.
Então ele convenceu Eva a ter o mesmo desejo dele. E Adão, por sua vez, sabendo que estava no erro, sabendo que estava errado, faz deliberadamente. E comete não somente o pecado, mas a iniquidade. Então nós precisamos entender isso, para que possamos ter acesso a esse milagre de Jesus. E aí Paulo vai falar de maneira aí eu queria que você fosse mais na frente, no capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 15 e 16. Ele vai nos explicar aí. Mas o dom gratuito que o Senhor nos concedeu, no versículo lá do capítulo 3, não é como a ofensa. Porque muitos morreram pela ofensa de um só. Pela ofensa de quem? De Adão. Ele continua. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. As consequências do pecado, elas são infinitamente menor do que os benefícios do perdão e da salvação de Deus. É isso que ele está nos explicando aqui. A ofensa que Adão fez a Deus, ela é muito pequena diante do benefício da salvação que Cristo nos concedeu através da sua morte e ressurreição. A substituição, ela é incomparável das consequências do pecado, da consequência da vida eterna que nós adquirimos ao sermos aceitados na presença de Deus. Então ele continua falando aí no outro versículo. O dom de Deus, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento deriva de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Ele está dizendo aqui que o Senhor não está justificando só a primeira ofensa que Adão fez. Não. O Senhor Jesus não veio justificar somente aquela ofensa que Adão fez. Ele veio justificar a minha e a sua ofensa. É isso que ele está falando aí, olha só. Porque o julgamento deriva de uma só ofensa. A ofensa quem fez? Adão. Amém? Ok? Entendido? Para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas. Aí entra eu e você aí. Não somente ele justificou Adão, ele não somente limpou a barra de Adão, ele não somente assumiu a bronca de Adão, não. Ele assumiu a bronca de todo mundo, gente. Como eu falei, de Adão até o último que nasceu antes da vinda do Senhor, o Senhor assumiu o lugar de todo mundo, ele assumiu a culpa de todo mundo, ele levou a culpa de todo mundo. Toda a culpa do mundo foi lançada dele na cruz. Quando ele falou, está consumado, ele falou, está comigo e acabou. A conta está fechada. O Senhor encerrou a nossa conta ali, encerrou a nossa dívida. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Então, a ofensa de Adão, a minha ofensa, a sua ofensa, o meu pecado, o seu pecado, tudo isso não nos pertence mais. Porque o sangue de Jesus nos purificou. E está nos purificando nesta hora. Está nos purificando neste momento. Está purificando você que está nos assistindo através da live. E está se identificando e falando, eu preciso ser purificado pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Então nós precisamos entender isso. Precisamos aprender, precisamos entender. E aí, no ponto 5. Para receber o maior milagre de Jesus, precisamos compreender que a obra que Jesus realizou nos concede bênçãos sem medidas. O que eu falei, as benéficas são superiores, sem medidas, sem contar, não tem como comparar, do que a condição de pecador. Os privilégios que nós recebemos. E aí ele vai dizer no capítulo 5 de Romanos, versículo 17.
Se a morte reinou pela ofensa de um só, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ler de novo. Se a morte reinou pela ofensa de Adão, e por meio de Adão, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Aí vem a parte boa. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Quem recebeu a abundância da graça do Senhor? Pode dar um forte aplauso ao Senhor, você que recebeu. Você que recebeu a abundância da graça, o dom da justiça, pois fomos justificados por Cristo, reinaremos na eternidade? É isso que o texto está dizendo? Reinaremos na eternidade? Reinaremos depois que o Senhor voltar? Reinaremos no céu? É isso que ele está dizendo? Não. Reinaremos aonde? Em vida. Por isso que eu falei que é sem medida, gente. Não, gente, aqui é só sofrimento. Só no céu que vai ser bom. Eu não sei que esses caras leram essa carta aqui. Agora, se leram, eles passaram batido. A graça que nos alcançou, que nos remiu, que nos justificou, que nos lavou, que nos purificou, que nos tornou nova criatura, ela é superior em quantidade. Não tem medida, não há como se possa medir. Você lembra lá de João 3,16? Eu gosto muito. Porque Deus amou o mundo com qual medida? Tal maneira. Porque o autor não tem como dimensurar o comprimento, a profundidade, não tem. Aí ele escreve de tal maneira. De uma maneira que não dá para se comparar, não dá para medir, não dá para expressar. É inexpressável, é imensurável. Essa palavra não existe não, vou usar aqui, tá? É imedível. Isso não existe não, para você ter uma ideia. Não tem como medir. Então, esse poder que me alcançou, que te alcançou, que veio de forma gratuita, para mim e para você, mas Cristo teve que pagar o preço de sangue. Cristo teve que morrer, teve que passar por um processo de humilhação, de rejeição, ser rejeitado pelos seus. Os seus amigos que andavam com ele, todos sumiram quando ele foi preso. Pedro que falou, vou contigo até a morte, estou contigo no abro, fechei, estamos juntos e misturados nessa parada aí. Na hora que Jesus foi preso, cadê Pedro? Pedro seguia Jesus de longe. O Senhor foi deixado sozinho. Todos o rejeitaram. Mas o Pai não o rejeitou. O Pai estava com ele. Porque, como ele dizia, eu estou com o Pai, e o Pai está comigo. E aí? A ofensa que nós fizemos ao Senhor, a ofensa que Adão fez lá no começo, Cristo veio assumir este lugar. Cristo veio assumir a nossa culpa. E ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu assumo o lugar deles. Eu tomo o lugar deles. Agora é comigo. Agora eu resolvo. E aí, eu vou te explicar as 3 palavras que eu coloquei ali. Aprender, entender e compreender. Eu aprendo, eu entendo, eu compreendo. Eu aprendi um montão de coisa. Não lembro mais de nada. Eu aprendi, mas não entendi. Eu aprendi um montão de coisa lá no ensino médio, de química, de física, de biologia. Fiz a prova, passei. Me pergunta alguma coisa daquele conteúdo. Não sei nada. Eu só aprendi porque precisava fazer uma prova
e dar uma resposta para passar de ano. Então eu aprendi. Não lembro de nada. Eu fui fazer a prova do Enem uns anos atrás, acabei não estudando por causa de uma confusão de greve, cheguei lá sem estudar e fui fazer a prova. Aí quando olhei a prova de química falando de carbono, eu falei, rapaz, que troço é esse? Mas espera aí, você fez um ensino médio? Fiz. Mas eu olhei aquelas coisas todas, aqueles riscos saindo para lá, saindo para cá, olhei a tabela periódica, falei, rapaz, que isso, gente? Aí olhei assim, falei, não tem nem noção do que é isso aqui. Mas, lendo as perguntas, acabei entendendo algumas coisas, acertei, passei na média. Tive até uma nota de corte relativamente boa, para quem não estudou, para quem... Mas eu aprendi algumas coisas, mas não entendia. Então, não consigo explicar nada para ninguém. Não consigo nem dizer o que era aquilo exatamente. Então, eu aprendi, mas não entendi. Quando eu aprendo e eu entendo, eu passo a ter um conteúdo melhor. Aí a pessoa fala assim, Jorge, me explica isso aqui. Ih, rapaz, não sei te explicar, não. Eu aprendi, eu até entendo, mas não consigo ensinar a ninguém. Quando eu aprendo, eu entendo e compreendo, aí eu aprendi, eu entendi e consigo ensinar a outros. Então você precisa aprender que o amor de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, que tirou e purificou de todo o pecado, e você foi aceito na presença do Senhor de Deus como filho amado. Você precisa aprender. Você precisa entender isso. E aí, quando você compreender isso de verdade, você vai ter a capacidade de ensinar a outros. Essa é a dinâmica do Evangelho. Quando eu entendo que eu sou filho amado, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz, e me redimiu, e me justificou de todo o pecado, e eu não tenho mais culpa, eu sou nova criatura, aí eu consigo dizer para o outro, olha só, o Senhor quer te transformar em nova criatura. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer perdoar os seus pecados. O Senhor quer te aceitar como filho. Você quer ser aceito na presença do Senhor como filho? Se você entender, você vai conseguir transformar a vida de outras pessoas. Então é por isso que nós batemos nessa treca, para você compreender este amor que nos amou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu maravilhoso amor. Quando você compreender isso, outras pessoas vão aprender, outras pessoas vão entender, e outras pessoas vão compreender, e aí vai acontecer o que aconteceu com a primeira igreja lá primitiva, que chegou até nós. A igreja primitiva, ela só avançou e cresceu, porque eles compreenderam a mensagem da cruz, a mensagem da transformação. Aí isso foi passando e chegou até mim e você. Chegou até você que está nos acompanhando aí através da live. E aí quando você compreender isso, você vai falar e as pessoas vão entender que elas precisam nascer de novo para ter uma nova vida com Deus. Para sairmos da religiosidade, para parar de carregarmos pecados antigos, pecados velhos que não nos pertencem mais, que já foram lançados e aniquilados na cruz de Cristo. Então, quando nós, Igreja do Senhor, entendermos isso, a nossa mensagem vai tomar um volume, vai tomar uma dimensão que vai impactar esse bairro, que vai impactar essa cidade, que vai impactar esta nação. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se coloque de pé, querido. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre que podemos receber de Jesus é o perdão dos pecados. É a justificação diante de Deus. É a remissão diante de Deus. E isso o Senhor já fez por mim e por você. Já fez por você que está nos assistindo. De repente você que vai nos assistir outro dia. A mensagem continua a mesma. Porque essa mensagem que a igreja primitiva pregava, de um Cristo que morreu na cruz, para nos tornar filhos de Deus novamente. Para que Ele ocupou o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres, para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, querido, não perca a oportunidade.
Não fique carregando defunto, como eu digo. Não fique carregando coisas velhas no seu coração. Libera o seu coração para viver o amor de Deus. Porque o Senhor já nos livrou de todo mal. E nós precisamos viver em novidades de vida. Essa é a condição em que nós somos aceitos na presença do Senhor. E nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a lançar sobre a cruz de Cristo todos os seus pensamentos. Pensamentos de morte, pensamentos de dor, pensamentos de sofrimento. Pensamentos que você carrega há muito tempo. Pensamentos que você carrega que te amarguram. Que muitas das vezes você não consegue nem olhar para uma determinada pessoa devido ao mal que essa pessoa te fez. Ou devido ao mal que essa pessoa fez a alguém da sua família. E aí você continua carregando esse pensamento, essa culpa, essa mágoa. E o Senhor quer te libertar nesta noite. O Senhor quer libertar a sua mente. O Senhor quer que você viva como nova criatura. Como servo, como serva, como filho e como filha do Senhor. Porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E não podemos carregar sentimentos que maculem o amor de Deus em nossos corações. Então eu queria que você colocasse diante de Deus e confessasse ao Senhor que a sua mente está paralisada, você está paralisada neste evento que te perturbou, que te machucou, que te feriu. Mas você nesta noite quer lançar esta culpa, esse sofrimento, esta dor no coração, na sua alma, você quer lançar sobre a cruz de Cristo. E o sangue de Jesus quer te purificar nesta noite, você vai ser purificado. E a sua alma vai viver em paz. O Senhor nesta noite quer fazer uma obra poderosa no seu coração. Mas você precisa dar lugar ao Senhor. Você precisa confiar. Você precisa entender que Ele já justificou a sua vida. Que você é livre para viver e para divulgar este evangelho que transforma vidas, que restaura vidas, que restitui vidas. Vamos cantar esta canção. Mas não pare de orar ao Senhor. Não pare de falar. Você que tem alguma coisa para